pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro na América, o podcast que vai ajudar você, empresário, empresária, dono de uma empresa, principalmente nos Estados Unidos, a colocar a sua empresa no piloto automático para ter mais lucro na América, porque a gente acredita que lucro é um veículo para realizar sonhos para você e para outros. Hoje eu estou aqui com um amigo, então estou aproveitando uma dobradinha para puxar uma informação especial para vocês, mas também para catch up com um grande amigo. Tenho aqui o Jorge, J.D. Neto, né? Porque a pessoa é chique, a pessoa fez um nome gringo, né? E o Jorge, ele tá aqui com a gente, ele é autor, empresário, músico, designer, speaker, mora agora em Nova York e é dono da J.D. Neto Creative, que é uma empresa, né? Uma holding, vamos chamar de holding, porque uma holding é uma coisa chiquérrima. Uma holding que também... por onde ele administra a Netoverse Livros, Books, né? Que ele faz toda a parte criativa dos livros, de todo o projeto que ele faz de arte. E também o J.D. Neto Design, que não deixa de ser arte também, que é o seu projeto de marketing, sim, né, Jorge? Sim, mas essa é a minha apresentação. Mas vai lá, Jorge, se apresenta aí para o nosso pessoal, fala quem é o Jorge, fora da parte profissional, ou se eu esqueci alguma coisa profissional também. Não, adoro. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, minha amiga. São anos e anos e anos e anos de amizade, de evolução. É um prazer ver vocês crescerem, ver tudo isso que tem acontecido na vida de vocês. É realmente maravilhoso. E é isso. Eu gosto que você me chama de Jorge. Isso mostra que a gente tem história mesmo de muito tempo. Ninguém tá te chamando de Jorge ultimamente, Jorge? Não. Muito tempo. E é isso, a jornada começou desde criança. Desde criança eu já tinha a mente um pouco diferente, né? Já pensava em liberdade. E desde muito cedo pensando assim, como monetizar o dom que eu tenho. Os dons, que aí eu fui descobrindo que existiam vários ali, né? Você tem dons, é verdade. E aí, uma vez eu lembro que alguém falou assim pra mim, olha, na vida você escolhe um e vai. Aí eu descobri assim, mas o empresário tem vários e ele corre. Não concordo. O empresário, a gente tem que fazer, tem que aprender tanta coisa quando você é dono de empresa e você sabe disso. E acabou que na minha adolescência, depois que eu terminei o high school aqui na Keefe Tech, que eu já fui trabalhar na área de marketing e design aqui em Framingham, eu lembro que eu já prestava atenção assim, ok, então o empresário precisa disso, o empresário precisa daquilo outro. Ah, mas eu sei desenhar, eu sei escrever, eu sei... eu nunca vou me esquecer, no high school a gente teve um exercício de criar uma marca de leite. Olha isso, leite. Uau! E o professor pediu para criar um tagline. Eu criei o tagline na hora e ganhei A. Em 30 segundos eu criei aquilo. Eu falei, então isso a gente pode monetizar, a gente pode fazer dinheiro com isso. Uau! E hoje em dia, né, um copyright é um mercado gigante. Gigante. É algo que eu ofereço muito por ser autor, né? Há tantos anos aí. E foi assim também com meus livros. Meu primeiro livro, quando eu lancei sozinho, ninguém queria ele. Né? Eu queria, porque eu acompanhei a história. Acompanhou. Mas os agentes, né, as editoras não se interessaram pela primeira obra e eu banquei sozinho. E aí eu lembro de pensar assim, ok, como eu vou criar demanda por esse produto? O que eu vou fazer? Então eu brinco que a minha universidade se chama The Whispers of the Fallen. Foi bem pública, 4 livros, mas foi ali que eu aprendi mesmo. A ralar essa parte, correr atrás, né, Jorge? E é um privilégio, né? Quando eu falo assim, eu sou uma pessoa realizada, não porque eu realizei todos os sonhos, mas como é bom a gente trabalhar na nossa vocação, né? Muito. Tipo assim, aquilo que a gente gosta. É lógico que você vai fazer um monte de coisa que você não gosta quando você é empresário. Parte da vida, né? Mas, por exemplo, quando você escreve, quando você faz design, que eu sei que são coisas que você gosta, ou até quando você tem a oportunidade de fazer música, de vez em quando eu vejo você fazendo coisa especial, eu acho que é um presente, assim, você poder trabalhar com o que você gosta. E também servir as pessoas com o seu dom, né? Que literalmente é o que você também faz. Com certeza. E ver as pessoas crescerem com isso é muito gratificante. É muito gratificante. Eu acho que nós realmente... Quando nós somos entregue uma plataforma, a primeira coisa que
A gente deve olhar assim, ok, como isso aqui pode servir o outro. Isso é especial, sabe, Jorge? Porque, assim, a gente procura trazer pessoas aqui que vão trazer informações bacanas na área de empreendedorismo. Gente que, lógico, teve um sucesso empresarial. Mas a gente se preocupa muito também com... eu estava até estudando esse dia sobre a diferença do comerciante e o empresário, né? E eu achei muito interessante, porque uma das características do empresário é isso, né? Ele quer servir, e ele não quer servir só para ele também quer trazer pessoas com ele. Isso é uma coisa que eu admiro de você, meu amigo. Você nunca perdeu essa sua essência, assim, de olhar para o outro. Por exemplo, gente, o Jorge está aqui 8 horas da manhã, num dia frio, para conversar com amigos, para servir a comunidade. Sim. Então, eu acho essa parte do seu coração muito especial. É uma... E raro. Olha, Fê, eu digo que eu tenho isso muito comigo. O dom, a arte, é servir. Então, seja isso em livros, em sentar com um empresário e criar uma marca, em criar um brand book, em criar uma palestra, você continua servindo. Eu postei algo no meu TikTok, tava tendo uma conversa aí no Book Talk, né? Que agora existe Book Talk. E aí eles estavam falando sobre a literatura da diversidade. E algumas conversas ali, e aí eu nunca opino muito nessas coisas. Eu gosto sempre de manter algumas coisas assim, fora. Mas esse eu falei. Aí eu entrei e falei assim, olha, a arte sempre será sobre cultura. Exatamente. Se você olha um momento histórico, existe um livro, existe uma música, existe um filme. Se você olha toda religião, existe um livro, existe música, existe o falar, existe tudo isso. Então... A arte, eu acho que é expressão, né, Jorge? Então, eu penso assim, a cultura ela vai ser muito influenciada pela arte. E aí que entra, né? Quando você pensa numa arte comercial, num livro comercial, Sim. né? Eu acho que você acaba se perdendo um pouco. Porque, assim, eu tava até fazendo um estudo esses dias, falando, você que entende muito sobre isso, que a gente pode... Quando você falou assim, eu fiz o meu livro, eu gerei demanda pro meu livro, eu falei, então o Jorge estava indo nessa linha. Que é a linha de, eu não fui pro mercado e falei, o que você quer? E produzi. Mas eu fui para dentro de mim e falei, o que eu carrego, que eu quero trazer, que eu quero que gere um impacto positivo. Sim. E eu vou criar demanda para isso. Sim. E isso funciona. Eu acredito nesse tipo de marketing, porque, sinceramente, se eu for olhar para a sociedade hoje e for falar o que a sociedade quer, I'm gonna produce some... eu vou produzir umas coisas meio loucas, né? Porque às vezes você vê, assim, coisa que viraliza. Eu fico, gente... Por que a pessoa gosta disso? Então, eu gosto muito desse tipo de approach. Sim. Você não deixa de ser você, né? Você serve as pessoas, mas não se vendendo também de uma forma que você perca a sua essência. Eu confesso, assim, em várias... Desde a minha empresa de design, de branding, de copywriting, até escrever, eu gosto de explorar. Na minha realidade, aquilo que funciona. Exatamente. Gosto de take risks, eu adoro arriscar e falar assim, será que isso aqui vai dar certo? Será que esse projeto realmente funciona? E porque eu não creio assim, nada que... Aquilo que não faz barulho não faz você pensar, sabe? Então, o empresário, em qualquer área que ele tiver, se você não está fazendo barulho, se realmente você não causa na pessoa a necessidade de pensar, você não tá... Ali já começou errado. Alguém uma vez me perguntou assim, lá no evento do Round Table, lá no Wix, o que fazer quando as pessoas não gostam de você? Falei assim, o não gostar é você lembrar alguém que ela está viva e pode mudar a sua própria vida. Isso é parte do pacote. Querendo ou não. Você causou um impacto. Você causou um impacto. E o momento que você se liberta dessa necessidade de aprovação de todos, que não existe, a gente sabe disso. Não existe, tá tudo bem. É importante não existir. A gente tem que achar a nossa tribo, né? Sim. E aí você começa a crescer dentro da sua tribo. E não
desesperadamente procurando alguma coisa que vai te preencher. É porque eu acho que a rede social traz muito essa coisa, né? A gente quer ser amado por todos. A gente quer todos os seguidores. Mas eu acho que a história e a vida, ela é feita de tribos, né? Sim. Ela é feita de comunidades. Então, as pessoas têm afinidade, vão se encontrar. Sim. Fala um pouco pra gente, Jorge, da sua jornada, né? Porque é tanta coisa pra gente começar. Vamos lá. Mas vamos falar primeiro dessa jornada da escrita. Então, conta pro pessoal os seus livros, como que foi esse processo. Você parou no processo do Whisper of the Fallen. Então, conta pra gente como é que começou essa jornada, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo nos ouvindo e têm vontade de escrever. Sim. Bem, eu sempre fui artista, aprendi... Bem, eu me ensinei a desenhar com 3 anos. Sempre apaixonado com história, comecei a ler muito cedo. Eu passei a infância no Brasil, então eu já adorava... eu lembro assim, eu tinha em casa Monteiro Lobato. Eu tenho essas memórias. Maurício de Souza. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu fui pra Cameron, eu lembro que tinha o Summer Reading List. Oh, I used to hate. Eu detestava o Summer Reading. A gente tinha que ler. Eram 3 livros no verão. E eu lembro que naquela primeira lista eu li Tom Sawyer. E aí eu descobri que os filmes que eu gostava eram livros. Ai, que legal. Jurassic Park, Harry Potter. E aí eu comecei a ler. Gente, que coisa, né? E aquilo mexia comigo. E aí eu descobri C.S. Lewis. Descobri... Meu favorite. Adoro C.S. Lewis. Descobri Tolkien. E aí foi quando eu me despertei, assim, eu olhava para aquilo e eu falava, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí eu mudei. Eu comecei a ler como escrever, como trabalhar na sua arte, na escrita, que eu nunca tinha explorado isso, assim. E aí eu tive a ideia do meu primeiro livro, The Whisper of the Fallen. E aí eu falei, ok, eu vou correr com isso. Eu lembro de ler, assim, na internet sobre quantas palavras, como funciona, achar um agente, blá, 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 né? E aí, como eu falei no começo, naquela época não houve interesse tradicional, fiz sozinho. E The Whisper of the Fallen, a série vendeu mais de 40 mil exemplares independentes. Que legal. E isso me levou a criar um projeto, Save by the Page, que eu passei um ano com leitores. Muito. Conta pro pessoal um pouco sobre esse projeto, achei muito legal. O Save by the Page, ele nasceu depois que eu fiz vários turnês de Whispers e eu escutava sempre a história dos leitores, de como o livro salvou a vida deles. Não necessariamente só os meus, mas livros. E aí eu criei um site onde eles podiam compartilhar essas histórias. Que legal. Aí, nesse tempo, a gente recebeu 300 histórias. Nossa, e aí eu escolhi 45 e publiquei mesmo. E foi um ano muito gostoso. E eu falo que esse foi meu ano de casulo. Porque depois disso eu olhei a literatura bem mais com olhos mais diferentes. Foi onde eu explorei, assim, a experiência humana, o que me levou a escrever The Broken Miracle. Eu recebi o convite do time do Paul Cardall por causa do Save by the Page. Que legal. Todo projeto tem o seu valor. Tem o seu valor. Não, e é engraçado, né, Jorge? Pro pessoal que tá ouvindo e não sabe, eu também escrevo. E eu me lembro, né? Inclusive o Jorge fez as minhas capas, minhas edições. Mas assim, eu me lembro de escrever os 2 livros. Então, um falava sobre desenvolvimento pessoal, que é um livro muito mais fácil do mercado pegar. E o outro livro era um livro super nichado. Falando sobre uma coisa super espiritual, assim. E eu falava, gente, vou escrever esse livro porque eu sinto que tem alguém que tem que ler. Se for para uma pessoa, eu tô feliz. E esse livro... Eu recebo umas mensagens da pessoa, tipo, lá no outro lugar, como o livro impactou ela. E às vezes eu fico assim, uau. Like, a primeira vez que começou a vir, eu não esperava. Sim. Porque igual você falou do Save by the Page, às vezes o livro, ele tem esse poder, né? Porque eu acho que o livro, ele tira aquela pressão. Então, por exemplo, eu tô conversando com você, eu tô te dando uma dica, te dando uma informação, mas eu meio que tô exercendo uma pressão. Sim. O livro é só a pessoa e o livro. Então, aquilo tá ali, a pessoa, ela tá pensando sobre algo. Então, eu acho que ele... Você concorda com isso? Muito, muito. Pra mim, assim,
O livro ele é aquela... Todo livro planta uma semente. Por isso que eu não creio em arte vazia. Ela carrega alguma coisa. Exato. Eu não creio como artista. Se outros creem, parabéns, tudo bem, é sua jornada. Eu não creio nisso. Eu creio que tudo tem uma mensagem. Verdade. E a gente... claro, não vou romantizar aqui que o mercado da arte é movido por dinheiro. Não. No final tem que ter dinheiro na conta. Certo? No final a gente quer viver da nossa arte, as editoras querem fazer dinheiro, tudo bem. Só que quando você pensa naquilo que não se toca, né, no sentimento, o valor da arte, ele não é mensurado nisso, ele é mensurado no que você acabou de falar. No impacto. No impacto. Sabe? Então, assim, é algo que eu sempre falo pro pessoal, olha, não vou romantizar. Eles vão querer olhar suas vendas, sim. Acabei de enviar um pitch para um projeto, tava lá. Vendas desde o começo da sua carreira. Vão falar, normal. Isso é normal. Só que a gente tem que sempre lembrar disso aí, ó. Quando eu escrevi The Echoes of Fallen Stars, que é a minha série de fantasia que eu lancei em 2022, foi bem isso aí, eu queria me libertar. Eu mesmo. Assim, olha, sei lá, se uma pessoa ler esse livro, tá tudo bem. Mas eu quero escrever como eu quero escrever. E vou soltar isso pra lá. E vamos ver o que vai dar. Sabe aquela coisa bem libertadora, assim? Eu vou fazer mesmo. Vou fazer, vai dar o que falar, e eu sei que vai. Só que existe também uma coisa, e você vai entender. A arte, ela te dá autoridade. Você fez o que muitos não fazem. Verdade. Sabe? Eu sempre falo isso quando eu até tô fazendo uma marca para um empreendedor, para alguém. A sua empresa é uma arte, ela já te dá autoridade. Como que você vai envelopar isso aqui e põe uma prateleira pra pessoa olhar e falar, a gente sabe, né? Esse papo que não olha a capa, isso não existe. Não existe. A gente sabe disso. Olham. Claro que olha, senão, né, não estaríamos aqui. Mas, e é importante, eu acho que o design, ele é uma coisa tão importante para tudo, porque assim, a gente vê aí com Starbucks. Você tem uma empresa que faz café como tantas empresas, mas a embalagem é tão atrativa. Sim. A cultura, a mensagem, o branding, que as pessoas escolhem aquilo. Então, faz diferença. A comunidade, né? A comunidade. Comunidade. Não, e assim, com a sua jornada do Save by the Page, como que foi o projeto do Broken Miracle? Broken Miracle foi... Eu recebi o convite do time do Paul. Primeiramente, olha a vida, né? Eu comecei a aprender piano com 16 anos. Eu fiz um tempo de aula, depois eu falei, eu consigo agora aprender sozinho. Eu comecei a tocar. Muito autodidata. Você aprendeu a maioria das coisas sozinho, não foi, Jorge? Sozinho. Que interessante. E aí, eu me lembro, eu estava em Seattle. Um momento meio complicado na minha vida. A vida, né, aquela vida... A gente veio pra cá criança, mas a gente ainda viveu... Incrível, né? Esses altos e baixos de ser brasileiro, mas eu sou americano, mas eu sou brasileiro, mas eu cresci aqui, mas eu tenho raiz no Brasil. E às vezes a gente entra, né, nessa... Ou entrava naquela época, tipo, qual é o meu lugar, então? Exatamente. Qual é o meu lugar? O que eu sou no final das contas, né? E eu estava no chão do hotel, que a gente pegou um quarto de hotel pros amigos. E eu lembro, assim, alguns dormiram no chão e eu quis dormir no chão. E eu tinha não era nem iPod naquela época, era um player de MP3. E tava no Pandora e começou a tocar Redeemer, Paul Cardone. Isso em 2008. Aí eu olhei aquilo. Eu gostei dessa música. Quem que é essa pessoa? E comecei a procurar. E aí eu já sabia quem ele era. Olha que loucura. Que loucura. Eu já conheci ele. Fã do cara. 2019, em fevereiro, a gente se conheceu na Times Square, numa noite chuvosa. Eu recebi a oferta formal, me pediram um pitch do capítulo. Falaram assim, qual seria a sua visão para esse livro? Aí eu fiz o pitch. E aí eu recebi o deal. E The Broken Miracle foi, assim, uma mudança para mim. Eu sei que foi importante pro Paul deixar esse legado. É a história dele? É a história dele. Então você ajudou a escrever
a história dele. É uma biografia fictícia. Então, ou seja, todos os momentos são reais. Que legal. Só que eu tive liberdade, assim, eu criei meus personagens que levam até aquele momento, inspirado em pessoas ou personagens criados para que aquele momento acontecesse. Que bacana. Que ideia legal, né, Jorge? E assim, para mim foi incrível, foi um processo, foram 3 anos de muito trabalho. Tivemos o CD da Broken Miracle também, com David Archuleta, nossa, eu vi algumas Tyler coisas. Glenn. Que música. Nossa. Aquilo ali é um conjunto de artistas que com jornadas tão diferentes se uniram para poder cantar no projeto e tocar no projeto. E eu falo assim que de tudo que eu já escrevi, esse é o projeto, assim, foi o mais difícil, mas sabe quando terminou que eu olhei assim, eu fiz... A última entrevista foi na Fox. Eu saí ali do estúdio e falei, meu Deus do céu, ok. Sabe, tipo assim, missão cumprida. Ai, que legal. Cumprimos a missão. E Jorge, você falou uma coisa que eu acho tão interessante. Não sei se é muito da gente que gosta de arte, né? De criar. Quando eu ouço algo, ou quando eu leio um livro, dependendo da arte, eu falo, cara, isso veio de um lugar e de uma pessoa que eu preciso conhecer. Então você falou, eu ouvi a música e eu queria saber quem era essa pessoa. Sim. Eu me lembro quando eu li The Shack. William P. Young. Eu falei assim, ok, eu sei que esse livro é uma ficção, mas não existe a possibilidade, não existe uma história, uma pessoa, porque tem coisa da arte, assim, que é tão raw, tão vivo, que você fala assim, meu Deus, eu preciso descobrir o que causou, que ser humano. E eu me lembro de ouvir o William falar da jornada dele, que é super, tipo, uau, super dolorida da história dele, falar, isso que ele viveu permitiu que ele escrevesse algo como a Cabana, né? Para quem é brasileiro, o livro A Cabana. Então, você faz muito isso? Olha, com tudo, eu acho que esse hoje, assim... Vou dar 2 cenários. Hoje existe uma demanda de produto muito rápida. 1. E 2... Isso é bom por um lado, porque te coloca para trabalhar, assim, numa disciplina maior. Isso em tudo. Eu falo desde livros até tudo, tá? Só que eu sou um homem de raiz e essência. Sempre. Então, tudo que eu crio, eu coloco a minha alma, o meu espírito, as minhas lágrimas, a minha alegria, ela está ali. Então, assim, quando eu também li The Shack, Narnia e todas essas histórias que marcam, tem mais. Tem mais. Tem mais. Eu não creio, assim, que, mais uma vez, que a arte, ela é vazia e ela só existe por existir. A história é só por entretenimento. O entretenimento, ele inspira mudança, ele inspira, sabe, a sua vida. Eu falei assim, deixa eu tentar traduzir, eu não creio em ficção. Ficção são segredos de uma vida real. Os que descobrem esses segredos encontram um tesouro. Nossa, muito bom. Exatamente. Eu concordo 100%, porque, sinceramente, eu já li ficção que eu falei, ok, eu não quero saber a história por trás. Porque, igual você falou, existe um comércio também. Mas existe aquela ficção, tipo, eu pensando aqui, né? Recentemente eu assisti o filme, não sei se você assistiu o filme de Tolkien. Claro que eu assisti. Gente, da história. Eu fiquei apaixonada, porque assim, sou fã, né? Claro. E assim, pra mim, de todas as obras, aquela que conseguiu, igual você falou, segredos de uma vida, aquela que conseguiu esconder o segredo de uma forma tão peculiar. Tipo assim, se você lê Senhor dos Anéis, não tiver muita sensibilidade, você acha que é só mais uma história. Mais uma história. Porque o Tolkien, ele tem essa habilidade. Ele não é óbvio. Ele conseguiu criar um mundo onde ele esconde os segredos. E você tem que ser muito sensível, tem que ser muito insistente para puxar. Então, assim, eu gosto muito da obra dele, mas eu concordo demais com isso. Eu acho que, da mesma maneira que eu, muito jovem, fiquei fascinado em Lewis e nele. E eles eram muito amigos, e eu... A história dos dois, o book club deles, aquela coisa toda, né?
Hellheimer. E aí, aquilo, e assim, você sabe, eu cresci aqui em Massachusetts, então aquela paixão por literatura, e aqui a gente é rodeado e é encorajado, e a gente vive isso aqui, né? Na escola, quando você vai pra escola aqui. E então, muito cedo eu falei, eu já vi assim, então, o artista, o autor, eu consigo pôr desde um logo até um romance, essência. Não, eu vou além. Um bolo, um pão. Sabe, tipo, eu acho que a gente tem uma empresária aqui na região que a gente admira muito. Porque, assim, eu costumo dizer, Jorge, principalmente eu que sou empresária, talvez você é mais para essa área de arte, né? Mas eu entro num estabelecimento, na hora eu sei. Tipo, essa pessoa colocou a alma aqui. Sim. Então, a gente tem ali, inclusive, você que tá aqui na região, quiser ganhar uns quilinhos, a gente tem ali em Marlboro a Dags, que é da Dags Cake, que é uma boleira, uma doceira, que abriu um lugar. Aí você pensa, existem várias padarias na nossa região. As pessoas vêm do Cape, de Boston, para comprar os doces, os bolos. Mas se você ir lá, é um capricho, é uma arte. Sim. Entende? Então, não tem como você entrar lá. Eu me lembro a primeira vez que eu fui, eu não conhecia ela. Eu falei, cara, tem uma história aqui. Tem um amor aqui. Tem uma coisa diferente aqui. E aí eu sentei, eu tive o privilégio de sentar com eles, né? É uma esposa e marido que trabalham juntos. E você vê, assim, o olho brilha. Ela fala, Fernanda, e é interessante, né? Como que é a diferença do empresário para o comerciante? Porque você olha no olhar dela, eu falando, cara, que potencial que você tem aqui. Coisa linda que você criou. E ela falou, Fernanda, como eu tenho receio de perder. Porque às vezes, igual você falou, você vai para o mass production, Sim. você vai produzir em massa, às vezes você não consegue manter aquela coisa. Igual, vamos falar a verdade. Estão saindo obras baseadas nas obras de Tolkien. Não é Tolkien. Não é. E assim, a gente fala que ele é o pai da fantasia, né, do século XX. Ele não tem como. A maioria dos autores de fantasia vão te inspirar. Principalmente os millennials. Não tem como. Faz parte da nossa vida, né? Tem obras aí que saíram, séries que usaram o nome dele, mas quando você assiste, o coração não está. Não está. É isso aí, Jorge. Não adianta. É muito importante. E para falar a verdade, eu acredito que como empresária, eu imagino que você tem esse cuidado, que eu vejo que você produz. Daqui a 10 anos, 100 anos, 200 anos, se alguém conseguir estudar algo que a gente fez ou ler e falar, cara, tinha um coração. Sim. Independente, sabe, Jorge, da nossa jornada. Porque, por exemplo, eu leio meus livros e falo, cara, eu não penso mais assim. Era o momento que eu estava vivendo. Sim. Eu faria isso diferente. Mas hoje eu tô feliz porque eu penso assim, foi verdade naquele momento, foi importante para minha vida, e eu acho que a realidade, ela conecta. Sim. A verdade conecta. Sim, eu concordo e acho. E engraçado, eu já penso assim, igual você. Daqui 100 anos, quando eu não estiver mais aqui, talvez meus netos. E aí? É incrível que eu sempre pensei assim, a nossa vida é um livro na livraria do universo. Um dia, nesses bilhões de pessoas que existem, que já passaram, se alguém me encontrar na livraria do universo e pegar o meu livro, que história eles vão ler? Eu fui na livraria pública de Nova York e que eu recebi um e-mail que eles colocaram os meus livros na coleção Legado. Ai, que lindo, Jorge, que emocionante. Coleção Legado. Hashtag tô na livraria de Nova York. Não, mas a cidade inteira, todas tem. Que lindo, todas. Parabéns. Thank you. Foi Uau. assim. E me veio isso na cabeça. Quando eu entrei, né, eu tava com meu parceiro, eu tava com meus amigos e aí eu peguei, tem até o vídeo, quando eu olhei assim, aí coleção Legado, aí eu tava ali, eu falava, gente, quando criança eu vim aqui. Uau. Tipo, né? A gente olha, vê filmes e, enfim, no final a gente nunca sabe. Uma coisa que eu acho muito legal, e talvez eu acho que o fato de você estar nas livrarias, de ver toda essa coisa bacana que tem acontecido, talvez você vai ajudar a gente. Eu percebo uma dificuldade muito grande
do brasileiro. E aí eu vejo que não é só uma limitação do brasileiro. Eu vejo uma resistência do americano também. Ok. Que é tipo assim, nós chegamos numa terra que não é nossa, ok? Não é a nossa cultura, nós não nascemos aqui. Às vezes eles querem o nosso talento, mas eles não nos dão voz. Então, por exemplo, às vezes você... Eu vou falar nas áreas que os brasileiros se reconhecem. Então, às vezes, o brasileiro é um grande construtor. Aí, ele tá lá, conquistou o mercado dele. Mas ele não é bem-vindo às vezes, né? E eu acho que isso é uma coisa, às vezes, até natural, para sentar na mesa de decisão do chamber de construtores. Ou, às vezes, a voz dele não é tão ouvida. E eu percebo que isso foi uma barreira que você passou. Porque eu percebo que hoje você não é só alguém que produz algo e serve a comunidade americana. Você tem voz. Você entrou para a livraria deles. O que você acha que foi, assim, algumas coisas que você fez, algumas atitudes que você tomou para ajudar você a não só ser alguém que o país aproveita o talento, mas que conseguiu colocar sua voz? A gente volta aí pra história. Todo mundo ama a saga de um herói. Não importa de onde você venha. E eu vejo assim... Vou falar um pouco da nossa comunidade aqui. Nós não nos vemos como herói. Uau. Nós nos vemos como coitados. Vim pra cá pra sofrer. Eu vim pra cá pra ganhar uma vida. E não construir uma vida. Olha a diferença da palavra. Yes. Ganhar é porque você perdeu. Verdade. Construir é porque você tem material. Você traz algo de valor. Você traz algo de valor. Quantas vezes eu escutava criança, né? E eu acho que era isso o nosso grande choque, porque ao mesmo tempo que a gente ia pra escola, e na escola nós éramos tratados assim, parte da sociedade, não havia aquela divisão. E a gente sabe disso. E aí você ia pra casa e escutava o quê dos pais? Eu vim ganhar a vida, não construir uma vida. Então, algo que eu sempre observei era isso. E eu nunca me dei esse direito de falar eu vim ganhar uma vida. Eu sou menos. Pelo contrário, eu lembro que a primeira vez que eu fui a um evento literário, porque a minha empresa ela nasceu junto com os meus livros. A J.D. Netto Creative Designs nasceu junto com os livros. Quando eu criei a primeira obra, e eu fiz desde a capa, as campanhas de marketing. Olha isso, as empresas e editoras vieram atrás de mim para criar. Uau! Só que eu lembro, assim, o momento que eu cheguei no Javits em 2013. Eu fui pra Book Expo of America. Eu não tinha noção o que era isso. E eu fui para ver o que era. Paguei do meu bolso. Mas eu já pensava assim, eu vim construir uma carreira, eu não vim ganhar uma carreira. Eu tenho os materiais, eu consigo. E eu lembro de olhar ali e eu já me portava, não, eu já sou do time, já estamos juntos. Já pertenço a esse ambiente. Por quê? Porque eu já me via como herói. O jornal... ano passado teve o Gods and Mortals, e aí tivemos uma campanha e acabamos na Times Square. Acabei saindo na Times Square. Isso gerou muita imprensa. E aí veio uma imprensa do Brasil, o Jornal de Brasília. E aí... Que legal, da sua terra, né? Da minha terra. Só que, você é de Goiânia? Eu falei, não, Goiânia não. Firminópolis, lá do interior de Goiás. Goiânia não. Porque é isso, né? Olha o herói. Se a gente olha qualquer livro, olha a Bíblia. De onde saem os grandes heróis aí que mudam a vida de tantas pessoas? Os Davis da sociedade. De onde vieram? Então, não. Eu acho que Deus ama isso, né? Sim, então por isso de confundir os sábios, né? Sim, e olha, creia você ou não, e não tô falando de crença, tô falando de histórias. São histórias que mudaram e vão mudar. Milhões de pessoas vão inspirar. Você vai ler e você vai falar, meu Deus, é isso. E uau, então, se a gente começa a se ver e se portar como tal, as pessoas leem energia. Você acabou de falar o que? Você sente um amor em um bolo. Você entra em um ambiente, você sente.
Olha, quando você senta na mesa de negociação, você é energia. Uhum. E eu não tô falando de uma coisa mística. Você é mesmo, você sente a pessoa. Eu me lembro de um... eu tive um wake-up call com isso, porque um cara, inclusive uma péssima pessoa, mas até das péssimas pessoas a gente pode aprender algo. Com certeza. Mas um cara falou pra mim assim, Fernando, o que você vende? Aí eu falei assim, cara, eu vendo uma transformação para a empresa. Ele falou, não, você vende energia. Uhum. É verdade. Você vende energia, porque, por exemplo, você sabe fazer todos os exercícios na academia, mas você contrata um personal trainer porque ele vai dar para você a energia que você não tem para fazer aquele exercício. Uhum. Então, quando alguém contrata você, ele não contrata você pelo que você faz de diferente. Ele contrata você porque quando ele está do seu lado, com a sua energia, ele consegue pôr em prática o que você oferece. Mas você vende no final das contas. Muito interessante, Jorge. Brilhante isso, porque eu acredito que é uma coisa das duas partes. Sim. Então, o que você disse é, o brasileiro já sai do Brasil se vendo, e eu gostei muito dessa analogia do herói, porque eu acho que a ficção... Você me ensina sempre a ler ficção. Porque quando eu conheci o Jorge falou assim, Fernanda, ficção é ótimo para a mente. Então, eu me lembro que hoje eu tenho mais livros de ficção por causa do Jorge, né? Porque eu fui ler os seus e os outros. Mas é porque eu sou muito prática, minha área é super desenvolvimento, então eu sempre estou querendo ler, né, aqueles livros. Mas tem sido muito positivo para mim, porque eu acho que a ficção, ela tira uma barreira de mecanismo de defesa da mente. Sim. Então, tipo assim, sem você perceber, igual você falou, você tá torcendo pro herói. Sim, ela te dá liberdade, às vezes, também, para expressar coisas que você não expressa no cotidiano. Uhum. Que às vezes você acha que é proibido, que você vai ser julgado. Só que lembre, a ficção, ela também é um reflexo daquele momento da cultura. Uhum. Você acabou de falar, eu olho meu primeiro livro e falo, gente, eu não penso mais assim, mas aquela era a Fernanda daquele momento. Exatamente. Né? E a gente olha assim, por que tem histórias que duram gerações e outras que são esquecidas muito rápido? Uhum. Porque umas são escritas com uma plataforma sem tempo. Você olha aquela lição, ela é aplicada para sempre. Tem histórias que a gente leu que a gente sabe que neto, bisneto, daqui 100, 200 anos ela vai estar sendo feita, refeita, reescrita. E isso é um legado. Verdade. Nossa, e é precioso isso, né? E olha, Fernanda, voltando assim, algo sobre brasileiros. A gente, nossa gente aqui, às vezes nós, eu tava analisando isso há algum tempo, às vezes nós mesmos temos a tendência de pensar que tudo que é brasileiro é menos. Nossa, isso é verdade. Ah, mas eu já sou brasileiro, já é menos. Não sei o quê. E aí quando você vai... E acho que a gente consegue, eu e você, que crescemos aqui, a gente consegue ver assim, pessoal, se aí soubesse como isso aqui é valorizado. Como isso aqui tá precisando, tá clamando por isso aqui. Você tá olhando isso aqui e você realmente não vê o valor. Não vê o valor. Olha o Brasil hoje importando a música pop. Olha o pop brasileiro, olha o funk, olha onde isso tá chegando. Não, eu e o Alessandro, que tá ali, meu digníssimo, acordamos um dia, aí a gente tá assim, a minha irmã tá assim, eu quero ir dançar em algum lugar. Aí nós estamos, né? Aí eu falei, não. E o Alessandro, é engraçado isso, Jorge, mas você olhando pra ele, você acha que não. Mas o Alessandro, ele ama música eletrônica. Então, pro Alessandro relaxar, ele deita no sofá e tute, porque não é minha vibe, não é minha vibe. Aí o Alessandro acordou e falou assim, então vamos encontrar um lugar de música eletrônica em Boston. Aí, peguei minha irmã e tal, encontramos um lugar de música eletrônica, fomos levar ela. Quando eu cheguei lá, e tava um lugar desse, americano. Meu amigo, é funk, um atrás do outro. E nada contra, mas não é minha vibe. O Alessandro ficou decepcionado. Você falou assim, cadê minha música eletrônica? Mas eu falei, gente, o brasileiro... Sim. E os americanos? Não tinha brasileiro lá. Sim. Só americanos. E os americanos, tante, no funk. No Central Park, eu tava andando. Aí eu escuto assim... Toma aí, diz aí, pode a noite é de prazer, pode... Aí eu... Numa carrocinha. Eu, meu Deus do céu. Saí com os amigos em Brooklyn. Um dia a gente foi lá pro $3 Bill. Not sponsored. Mas é assim, pensa num lugar longe. Tô lá e escuto. Vai, malandra. Eu,
Meu Deus! Porque o beat, né, da alegria, do ritmo do Brasil, é tipo uma coisa que você gosta. Você acabou de falar aí. A alegria. O ritmo. Então, mais uma vez, o herói, como que o herói, ele ganha? Ele entende a sua força, ele entende aquilo que ele tem pra pôr na mesa. Essa é a outra coisa também. Às vezes a gente quer tentar ser o que a gente não é. Uma coisa que eu vi você se esquivando, né? Porque a gente compartilhou história e tal durante a vida, eu acho que vai ser bacana pra quem tá nos ouvindo, porque, nossa, eu achei isso muito legal. Tipo assim, como que começou... Então vamos lá. Eu cheguei numa nação, eu não tive voz porque não me deram a oportunidade, mas também porque eu não cheguei mostrando para as pessoas que eu carregava algo de valor. Sim, Mesmo me desfiz ali do meu valor. E aí eu acho interessante a gente pensar nisso, porque assim, às vezes, Jorge, é literalmente aquela analogia do sapo na panela que tá tentando fugir, os outros puxam, porque o próprio brasileiro, eu sei porque você passou por isso, quando você começou a sonhar, e às vezes você passou na família, às vezes você passou na comunidade, às vezes você passou até na igreja, né, entre os amigos, da pessoa virar e falar assim, não, a gente não tem nada. Não, Jorge, isso não vai dar certo. Não, a gente tem que trabalhar. Eu ouvi isso tanto. Também. Tipo, eu cresci num lar... Pra você ter ideia, tipo, eu tava falando com o Alessandro esses dias, né? O brasileiro, eu acho que às vezes a gente é tão sofrido, e isso é legal a gente falar, não vem de um lugar de acusação dos nossos parentes, das pessoas do nosso convívio. Porque eu acho que vem da dor. Sofreu tanto, é tão difícil que eu penso assim, a gente não tem nada, porque olha como a gente foi sofrido, né? Então, como que você desviou disso, Jorge? Como que você conseguiu manter a sua esperança, essa energia do herói, mesmo com todo mundo, às vezes... Todo mundo, assim, generalizando, mas tanta gente, às vezes, colocando para baixo. Eu vou dar uma resposta que vai fazer... Espero que quem estiver vendo, ouvindo, pense um pouquinho aí. E expanda no que eu vou falar. Bem, primeiro, quando eu tinha 9 anos... Vou falar um pouco de mim, aí eu vou dar vou pintar uma imagem maior. Vai lá. Tinha 9 anos, eu vi Titanic pela primeira vez e eu me fascinei com a época, com a ideia de que imigrantes vinham para os Estados Unidos para fazerem uma vida nova. Era um navio irlandês trazendo imigrantes para Nova York. E eu lembro de assistir o filme e ver os imigrantes, e o que me chamava a atenção era a alegria dos irlandeses. Aquela cena que eles dançam e você vê aquela coisa toda, né? E eu fiquei fascinado com os magnatas da primeira classe, que eram os grandes homens de Nova York. Mas aquilo ali eu saí com algo. E eu lembro do filme chegar aquela hora que a Rose olha pra estátua, assim. E aí... Olha onde a minha mente foi no filme, né? O cara pergunta, qual que é o seu nome? E nos Estados Unidos ela muda o nome. Verdade. Tá que ela fez pela história do Jack, mas ela fala que não, ela é Rose Dawson. E eu pensei assim, gente, a gente pode ir para os Estados Unidos e ser quem a gente é? Olha a minha cabeça, o que eu peguei daquele filme com 9 anos. Uma terra de imigrantes, uma terra onde o mundo vai para lá. Ok, tá bom. E aí... Quando eu cheguei aqui outra coisa, eu via os meus pais trabalharem em serviço braçal. Eu via. Mas eu também via que aquilo era uma semente, mas aquela semente eu podia escolher qual árvore ela poderia virar. Ok. E eu começava a prestar atenção... nas histórias de outros imigrantes que vieram antes de nós. E essa terra virou o que virou pela imigração. Yes. Então eu pensei, eu sou força. Eu não sou fraqueza. E como toda terra, ela tem seus desafios. Que é a jornada do imigrante, a gente não pode tirar isso. Exatamente. Né? Da terra que mana leite e mel tem gigantes. E aí? Gigantes. E aí? O que a gente vai fazer? Só que aí eu volto também para o espírito que você falou do brasileiro sofrido. Aí a gente volta à raiz dos países. Vamos lá. Os Estados Unidos, ele é colonizado, não aqui falando que colonização é certo ou errado, não é isso, ponto. Mas o coração da colonização dos Estados Unidos é o quê? Liberdade. Liberdade. E a do Brasil é o quê?
Vamos pegar recursos e levar para fora daqui. Exploração. A exploração. E aí você vê isso, que a gente cresce na religião, em casa, com o coração da exploração. Verdade. E aí você chega aqui e aí, querendo ou não, a cultura geral é o quê? O que o americano fala? O que a gente aprende na escola? Nossa, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar, mas a gente carrega e traz isso para cá, né, Jorge? Então, e é engraçado você falar isso porque nós estamos tentando reverter esse quadro com o nosso trabalho. Então, a gente tem um título, Lucro na América, mas o que a gente quer dizer, na verdade, é o brasileiro tem direito de desfrutar um pouco da liberdade, tanto trabalho e tanta alegria, e tanta excelência, e tanta coisa boa que o brasileiro adiciona. Só que como é difícil quebrar essa da exploração. Sim. Porque até quando o assunto é dinheiro, a gente percebe... Não, eu vou falar uma coisa constrangedora. Mas eu tive que falar com a Economic Development da cidade. Porque os americanos nos procuram, porque eles veem a gente como uma ponte, né? Então, a gente atende americanos também, uma ponte para a comunidade brasileira que está crescendo tanto. Aí ela falou para mim assim, ai, Fernanda, então, os brasileiros tendem a usar serviços de brasileiros, né? Aí eu falei, sim, inclusive tem que ter a gente tem que se unir mais. Por quê? Porque às vezes o brasileiro cobra mais caro do brasileiro. Então, tipo assim, você vê às vezes uma mentalidade de exploração porque o povo quer arrancar da terra, mas você vê às vezes uma coisa de exploração com o empresário, com o seu cliente, que é chato, né, Jorge? Muito. Tipo assim, nós vemos, por exemplo, às vezes uma empresa que vai decorar uma festa. Uma empresa americana vai cobrar um valor, o brasileiro vai cobrar do brasileiro 3 vezes mais pelo mesmo serviço. Que é uma coisa que eu penso, às vezes, cara, não precisava ser assim. E o que eu vejo, Fê, igual o que vocês estão fazendo, é uma cirurgia na mente. Pensa, porque daí você tem que reprogramar a sua mente para uma mente próspera. Uma mente não é que é sofrida. Eu não preciso viver para trabalhar e não aproveitar aquilo que eu estou construindo. Sabe? Porque, querendo ou não, isso vem de uma raiz que foi plantada no Brasil. Exatamente. Isso é plantado no brasileiro. E aí, o que eu vejo? Aonde, às vezes, eu me pego, né? E eu acho que você vai me conectar aqui. Aí a gente chega aqui criança, você escuta 2 narrativas. 2 narrativas. Você escuta 2 verdades. Porque daí nós, em casa, vivemos essa realidade do imigrante, mas aí nas nossas escolas, nos nossos amigos, na nossa vida, isso não era verdade. Assim. Na literatura, né? A gente... Na arte, a gente mas então, vê. isso aqui eu posso... Ok, isso aqui, interessante. Isso não tira, de maneira alguma, né, a realidade de quem chega, da luta do imigrante. Isso é verdade. Vai acontecer. Vai acontecer, não é? Mas, ao mesmo tempo que você pode olhar pobre coitado, você pode olhar e falar assim, cara, quão honrado, né? Que honra essa ser a história, a minha história. De viver, de vencer e de agregar essa terra, de agregar a minha comunidade. Que é outra coisa que às vezes eu vejo, que o brasileiro se fecha. Se fecha muito. Ele não agrega a comunidade local ampla. E é uma coisa do espírito americano, né? Então, Sim. assim, o americano... Eu tava até falando com algumas... Eu digo o espírito da terra. Eu tava até falando, porque assim, sabe, Jorge, eu acho muito bom essa conversa, porque assim, nós queremos manter um equilíbrio como imigrante tem algo muito bom, muito rico, muito precioso na cultura brasileira. A gente é suspeita falar quente brasileiro, mas assim, é uma alegria que não tem... É coisa de outro mundo, a alegria do brasileiro. E assim, eu sou muito fã de Bossa Nova. Não existe nada nesse mundo como Bossa Nova. Olha, Nova York, eu fui no Carnegie Hall, fizeram uma homenagem a Tom Jobim. Nossa, deve ser top, Foi incrível. É uma coisa assim... Mas adivinha, a maioria da audiência era quem? Americana. Sim. Americana, eu sei. Sim, gente da terra. Eu sei porque essas coisas muito da brasilidade, sabe? Da cultura brasileira e tal, eu vejo que às vezes o americano valoriza até mais do que o próprio brasileiro. Então, às vezes, eu me lembro de ter chegado aqui nos Estados Unidos e eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Às vezes, até quando a gente vai ter filho, a gente vai incentivar pessoas, não tira a cultura, não joga o bebê fora com a água suja. Sim.
guarda o que você é, porque é o que eu vejo hoje, sabe? Eu já passei aquela fase que eu falei, não, eu vou ser americano, porque a minha cultura tem tanta coisa ruim. Mas hoje tô vivendo uma fase muito especial, que é assim, cara, que bom que eu tenho a minha cultura. Sim. Que bacana que a minha cultura tem tanta coisa. Eu quero trazer... Não é uma honra você ter o americano e a brasilidade juntos? Eu falo porque a gente cresceu aqui. Eu olho isso hoje, eu acho um bônus. Eu acho maravilhoso, porque eu sou apaixonada com a história de Massachusetts. Massachusetts é um lugar muito rico. Eu acho que não tem esse título de Spirit of America não à toa. Não é porque nós crescemos aqui. Não é porque né? nós é meio... Mas assim, eu sou apaixonada, porque Massachusetts teve... Se a gente sentar aqui onde a gente está, a gente anda alguns minutos, a casa de Jonathan Edwards, que foi um cara assim, que mudou a fé. Sim. A gente tem o Walden Pond ali, onde o... Como que é o nome daquele autor? É o... Gente, um dos maiores autores de livro... Walden Thomas alguma coisa. Vou lembrar, até o final eu vou lembrar. Okay. Mas nós temos, assim, alguns dos melhores autores. Sim. Wayside Inn. Wayside Inn. Tipo assim, histórias e coisas. E assim, você pensa, o Tea Party... Eu tô assistindo a série de John Adams... Aconteceu a Constituição americana nasceu de um cara que morava aqui na região. Sim. Que o cara falou, não... Eu me lembro de ver uma cena na série de John Adams que tava todo esse problema político, né? Eu admiro demais a forma política do nascimento. Não o que tá hoje, né, Jorge? Mas do nascimento. Mas ele falava assim... O John Adams mesmo, que foi o segundo presidente americano, ele falava assim... Ele defendeu alguém que era dos britânicos, né? Que estava tendo toda aquela guerra. E todo mundo foi contra ele, porque os britânicos, os ingleses oprimiam os americanos. Ele falou assim, não, a liberdade é você conseguir fazer justiça pro seu amigo e pro seu inimigo. Porque senão não é justiça. Entende? E eu acho assim... Porque o ímpio e o que crê respira o mesmo. Mesmo ar. E assim, e para mim esse legado também, assim, de ver como que era um lugar que abraçava todo mundo. Sim. Então, assim, eu gosto demais de Massachusetts por causa disso, dessa riqueza. Você sente que isso muda a sua perspectiva? Olha o que você acabou de falar, é um lugar que abraça todo mundo. Às vezes eu já ouço de alguns, é um lugar que rejeita a diferença. Agora eu quero jogar para você, o que você diz sobre isso? Olha, eu acho assim, tem um livro muito legal de... Thomas Sowell, que ele fala sobre isso, né? O ser humano, ele tem essa coisa... Nós estamos aqui sentados. Se entrar alguém ali de um polonês, falando polonês, a gente vai falar, that's different. Então, eu acho que se você vem para os Estados Unidos, dependendo do lugar que você for, você vai enfrentar aquela coisa, até a pessoa te conhecer. Mas Massachusetts, e a minha experiência com a cultura americana é, quando eles te conhecem, sabe? E eu acho que você falou uma coisa que vai ser uma chave, assim, precioso mesmo. Eu acho que foi uma pérola de sabedoria. E quando você se vê como um herói e valoriza o que você carrega, eu acredito que você consegue driblar isso. Entende? Mas eu vejo, sim, um esforço da comunidade americana, principalmente de New England. Assim, pode falar o que for, mas nós somos abolicionistas. Exatamente. O mundo tem que chupar essa manga, né? Exato. Que se hoje a gente consegue ter uma terra que não escraviza mais as pessoas, essa ideia nasceu no coração de escritores, de artistas, de cristãos de Massachusetts, Sim. que sonharam com um lugar que honra a estátua da liberdade, que as pessoas tinham liberdade. Então, eu, particularmente, Jorge, eu vejo como uma terra que abraça, mas você trouxe umas perspectiva interessante. Talvez a gente não tenha mais espaço porque a gente realmente não vê esse valor em nós. Sim. Sim. Porque se o herói não reconhece, eu tenho essa espada, eu consigo... Davi, se eu não... tudo que eu tenho é a pedra, mas a pedra eu tenho. Tem valor a minha pedra. A minha pedra tem valor. O que eu falo tem valor. Sabe, quando eu fiz a palestra no Wix, e o Roundtable aconteceu dia 28 de setembro de 2023. 23 anos que eu havia chegado nos Estados Unidos naquele dia. E assim, eu olhei para aquela audiência. Que legal, foi? Eu olhei foi um marco. Muito. E eu olhei para aquela audiência e eu falei, a criancinha que viu a Estátua da Liberdade no Titanic. Uau, né? Que louco, né, Jorge? Mas é isso.
Você é o herói da sua história. Você não é o personagem que tá ali do lado. Você não é o amiguinho. Você é o herói. A história é sua. A história é sua. Você não tá ganhando nada. Você tá construindo. Sabe, o meu tio Degman, ele fala assim, Deus não é mago, Deus é construtor. Verdade. Deus não... Nada. Nada sai assim. Não, porque se a gente já começou dele, não importa qual nação, não importa qual lugar você vem, qual história você tem, você já começou de um sonho de Deus. Então você carrega já essa semente de algo que não foi perdido. Você pode ganhar. Muito bom. Isso é muito bom. Eu vou guardar isso, vou usar essa frase, vou fazer camiseta. Faça. Jorge, que legal. E aí, uma coisa, Jorge, conta pro pessoal. Eu acho que eu sempre acho isso maravilhoso. Além de escrever, além de empreender, né, de fazer tudo isso, você fez uma música que quase entrou no Twilight. Meu Deus do céu. Conta essa história, Jorge. Eu lembro porque eu me lembro de você contar. Disso, eu lembro de você contar e falar assim, cara, que louco! Como a internet pode levar a gente para outros lugares. Né? Conta essa história, Jorge. Eu gosto dessa história. Eu brinco que isso aí é o... Né, não tem muita gente que sabe, mas em 2000 eu descobri Twilight em novembro de 2008, no primeiro filme. Comprei os livros, li Stephenie Meyer, li tudo. E aí, eu lembro uma noite, meu Deus, eu tinha um piano assim em casa. Aí eu sentei e escrevi uma música do nada. Fui lá, toquei uma melodia, blá, 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 né? E aí eu falei assim, vou chamar isso aqui de... Olha a minha cabeça, como eu já era. Isso aqui parece um vampiro. Então eu vou chamar, chama You're Broken. Ok, vou pôr na internet... Vou mandar pra um blog do Twilight. Quem sabe eles postam. E eles postaram. Em 2008, 2009, isso deu 80 mil views. Aí deletaram o vídeo. Aí eu subi de novo. Voltou os views, tudo de novo. Uau! E daí, na época, tinha um evento, TwiCon, alguma coisa no Texas, assim. E aí eu mandei a música. Eu descobri quem era o agente do compositor do filme. Mandei. Knocking on Doors. Sempre fui, tá? E aí, nesse Knocking on Doors, eu ganhei 3 tickets pra ir pra convenção do Twilight em Houston, Texas, e conhecer o cast do Twilight. Aí eu fui, levei 2 amigas na época. E aí a música fez seus rounds, mas olha, falo que ali foi onde eu falei assim, ok, eu acho que eu consigo fazer isso. Você tem algo especial, né? Que carrega. Falei, consigo. E meu tempo de música na igreja também me mostrava isso, né? Isso eu não posso tirar também. Não, com certeza. A gente, assim, pra falar a verdade, é lógico que vai soar que eu tô falando isso por causa disso, mas eu e o Alessandro, que a gente acompanhava, né? A gente costumava dizer, né? A gente tinha um grupo legal, né, Jorge? Era você, Netão, Pri, Adaias. E eu me lembro de falar com você, falar, Alessandro, eu olho pra esses meninos, é tanto talento. Sabe? Tipo assim, eu me lembro da gente fazer os grupos, né, em casa, e você pegar o piano e eu falar, cara, esse cara toca bem. Tipo assim, porque eu acho que a gente acaba desvalorizando, porque tem essa coisa da casa, né? Tipo assim, Jesus não foi reconhecido na sua própria cidade. Então, eu acho que às vezes a comunidade pode olhar e falar, o fulano de tal que canta. Mas não, a gente via algo de especial, algo de diferente, algo da arte, não só em você, mas em tantos amigos, né? Que eu, por exemplo, de voz, né? Eu sou apaixonada com a voz da Adaias. E eu falo, cara, você tem que cantar mais, você tem que... Porque a voz é linda. Então, você escuta uma voz e você fala, tem algo de especial ali. E eu particularmente... Mas pausa, você escuta o quê? Algo de especial. Na voz. Você acabou de... A gente estava falando sobre o brasileiro que não crê que tem voz no seu talento. E você acabou de falar que você precisa cantar mais. Precisa cantar. Não, eu acredito assim, eu tenho isso. Eu sou uma pessoa que eu odeio ver um potencial desperdiçado. Então, quando eu vejo... Por isso que isso aqui nasceu, né? Por isso que eu tenho podcast. Mas, assim, quando eu vejo alguém que tem potencial, eu quero que essa pessoa... Igual, por exemplo, a gente celebra cada vitória sua. Tipo, como se fosse nossa. Tipo, não, vai, Jorge. You go, my friend. Eu sei. Porque a gente sabe... Tipo, cara, você é um talento e o mundo precisa desse talento. E a sua arte vai consolar, a sua arte vai alegrar, a sua arte vai make people scared, né? Não eu, porque Jorge... O Jorge, que é do mundo da fantasia, que às vezes constrói os livros
de terror, a minha irmã, ela só lê esse tipo de livro, mas o seu ainda é leve para ela. Tem que morrer umas 3 vezes, ter um sequestro, de cepar um corpo. Eu acho tão interessante a arte, porque... E a minha irmã, ela lê, ela ama, e para ela tá tudo bem, ela dorme tranquila. Se eu ler eu não durmo, a minha memória é meio fotográfica, mas como a arte tem esse poder, né? Sim, cada pessoa, ela consegue ver uma lição, uma coisa bonita num livro ali aterrorizante. Eu já não consigo, eu já sou mais da fantasia, do... É o escape, é terapia, sabe, eu assim, eu brinco, as pessoas perguntam assim, você não tem medo do diabo? Vou falar uma coisa meio controversa. Falo assim, querido, fiz do meu inimigo meu amigo. E ele me inspirou a fazer aquilo que eu não podia. Essa é a minha resposta. Como assim? A gente não deveria ter medo, né, Jorge? Não é. Não deveria ter medo. Não é que... Me entenda a ideia. Não é isso. Eu conheço o inimigo tão bem, que são anos escrevendo aquilo, estudando aquilo, que tipo, sabe, eu fiz dele... Ajudou no seu sustento. Sim, fiz dele o meu amigo. Mas você não tem medo? Eu falei, se você teme o que você não entende. Por isso que você tem medo. Eu gosto muito do que o C.S. Lewis fez no Screwtape Letters. A inspiração de... Quem tá nos ouvindo em português é Cartas de um Diabo pro Seu Aprendiz. A inspiração de Immortal Crowns veio parte que eu li The Screwtape Letters e eu, meu Deus, é um demônio e seu aprendiz, ok. Interessante. É muito bom. E uma frase que eu até coloquei no meu livro de Screwtape Letters, que é aquela frase que ele fala, né? O ser humano sofre porque ou ele acredita demais no diabo, no inimigo, ou ele acha que ele não existe. E nos dois lados o inimigo venceu. Claro. Porque se você acha que ele não existe, às vezes você é surpreendido por algo que você nem entende. Sim. Você tem um inimigo que você não entende. Mas se às vezes você... Meu Deus, essa luz brilhando é do inimigo, eu tô perdido, você também já perdeu, porque ele tirou a sua paz. Então, encontrar esse equilíbrio. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é assim, olha, existe... Quando você estuda arte, para você fazer algo tridimensional, você tem que aprender a fazer sombra. Você tem que colocar sombra no desenho. Interessante. Tudo que tem só luz não tem profundidade. Tudo que tem só sombra não tem imagem. Então é importante o ser humano, empreendedor, o que você fizer da sua vida, você entender a arte da luz e da sombra, porque é isso que traz profundidade para tudo aquilo que você for fazer. Porque a gente tá vivendo nessa dinâmica, né? A gente vai ter que lidar com essas coisas, aprender sobre essas coisas. Nossa, Jorge, que emocionante, né? Eu vou terminar com algumas perguntas que a gente faz para todo mundo. Se você pudesse começar tudo hoje, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Eu não teria tido medo de escrever meu primeiro livro como eu queria. Eu me poli muito ali. Eu me importei muito com o que as pessoas falariam de mim. Ok. Muito bom. A única coisa, o resto... No mundo empresarial, que erro que você cometeu que hoje, sabendo o que você sabe, você não faria? Deixar que os outros usassem meu nome sem cobrar. Boa. Bom conselho. Gostei. Qual ferramenta, software, você não vive sem para a questão de gestão administrativa? Gestão administrativa, eu amo Trello. Trello, ok. Trello. Usa muito? Todo dia. O time criativo tá todo ali dentro. Projeto, sua vida tá no Trello. A minha vida tá no Trello e no calendário do Gmail, porque senão eu esqueço dos compromissos. Eu amo o Google. Hashtag vamos sponsor a gente Google, aí. Eu falei assim, agora o Google tem que nos patrocinar. Aqui, Jorge, a gente acredita muito que lucro, que na verdade seria você servir as pessoas, entregar algo de valor, ser reconhecido por isso e ganhar por isso, é sinônimo de liberdade. Você viver um propósito maior que só dinheiro, que a gente mora na América, a gente sabe que o encanto acaba, né? Sim. Você entra na Ferrari, 2 minutos depois, ela só é um carro. Mas assim, no final da sua vida, como é que você quer ser lembrado? Então, o que você quer que as pessoas digam quando elas falarem? O JD, o Jorge? Que eu fui fiel com todos os dons que eu fui dado.
eu dei um tempo para todo o meu talento. Tudo que foi diferente. Eu honrei cada um deles. Eu quero ser lembrado assim. E pra gente encerrar, pro brasileiro, Jorge, que tá nos assistindo, que foi maltratado, que todo mundo falou que o sonho dele não ia sair do papel, que às vezes tá aí no subemprego, sofrendo. Deixa uma mensagem pra esse amigo aí, pra essa amiga. Deixa. A jornada do herói toda jornada tem seu conflito. Mas é do conflito que nasce a inspiração pra vitória. A gente tem que lembrar disso. A dor conduz você pra inspiração. E a inspiração pra resolução. Se a gente também não for fiel na nossa dor, a gente não vai ser fiel quando a gente chega no tesouro, né? Que o herói vai lá e ganha. Recomendo o livro Alquimista, do brasileiro. Eu já li. Com certeza, que é a jornada do imigrante, a jornada do personagem em várias terras. Recomendo, sim. Que aquilo vai mostrar que o tesouro, na verdade, no final foi a jornada. O tesouro não foi a terra. Muito bom, a jornada. Eu acho que você que lê muitos livros, que acompanha muitos finais felizes, todos nós amamos aquele momento da jornada. Sim. Então, eu acho que também o brasileiro que imagina, nossa, no dia que eu estiver na Times Square, no dia que eu estiver na biblioteca de Nova York, mas nada mais precioso do que tudo que você vive, vai viver, né? E viveu. Olha, para terminar, para não ser tão, para não prolongar mais, todas as vezes que eu volto aqui, eu vejo a plaquinha ali, Framingham Natick, eu olho pra minha jornada. Eu falo, eu comecei aqui. E todas as vezes que eu volto aqui, eu valorizo a jornada ainda mais. Não tem como. Sério. Quando você... Acho que, com certeza, vocês entram aqui, igual eu entrei aqui, vi o escritório de vocês. Falei, meu Deus, eles devem entrar aqui e falar assim, nossa, nós saímos daqui pra cá. Que história, né? Todo dia. Eu e o Alessandro, a gente é muito de agradecer, né? Eu falo que a gratidão, ela tem que superar a satisfação. Porque eu acho que a satisfação, ela coloca você naquele lugar de, eu tenho tudo, não preciso de ninguém, eu sei mais que todo mundo. Eu acho que sempre tem que ter a gratidão. E a gente é muito isso. Tipo, até hoje, assim, a gente vai fazer o quê? 1 ano aqui, né, Alessandra? A gente entra, a gente apaga a luz. Oh, Deus, obrigada. Do lado da minha casa. É uma coisa tão especial. E é aquela coisa, né, Jorge? É só mais um veículo pra gente servir, né? Então, gente, vocês que estão nos vendo, o Jorge agora vai falar como que você pode desfrutar desse talento. Então, Jorge, telefone, e-mail, rede social, nome dos livros, onde as pessoas compram. Vamos. Fala com todo mundo aí como te acessar. Qual tem tantas câmeras aquela aqui? Ali, olhamos aquela ali. Põe a câmera do Jorge. Então vamos lá. Pessoal, vocês podem entrar em contato pelo e-mail info@jdneto.com, website jdneto.com, para os livros, jdnetodesigns.com, para serviços de marketing, branding, para palestras e social media, JD Neto no Instagram e no TikTok. Muito bem. Meu amigo, muito obrigada, muito feliz por você. Muito sucesso aí, muita bênção, muita coisa boa. Obrigada por estar aqui. Volte mais. Boa, sempre. E por hoje é só, pessoal. Compartilhe esse podcast, nos siga aí nas redes sociais, @femelo.com e até o próximo.